Imagine estar a 6.000 metros de altitude, cercado por montanhas cobertas de neve, com temperaturas chegando a 40 graus negativos. Você acabou de sobreviver a um acidente de avião devastador. Seus amigos estão feridos ao seu redor. Não há comida, não há ajuda. E a cada dia que passa, mais pessoas morrem congeladas. Agora imagine que a única forma de sobreviver seja tomar a decisão mais impossível que um ser humano pode enfrentar. O que você faria? Esta é a história real de 16 pessoas que enfrentaram o inferno na Terra e voltaram para contar. Uma história que vai além dos limites da resistência humana e que nos força a questionar: até onde iríamos para sobreviver? Fique até o final deste vídeo, porque o que aconteceu nos Andes em 1972 vai mudar completamente a sua perspectiva sobre a vida, a morte e a força do espírito humano. Era sexta-feira, 13 de outubro de 1972. Um dia que começou com sorrisos, abraços e a empolgação de jovens atletas partindo para uma aventura. O voo 571 da Força Aérea Uruguaia decolou de Montevidéu com 45 pessoas a bordo. Entre eles estava o time de rugby Old Christians Club, formado principalmente por estudantes universitários, seus familiares e amigos. Eram jovens cheios de vida, com sonhos, planos e um futuro brilhante pela frente. O destino? Santiago, no Chile, onde jogariam uma partida amistosa. A rota cruzaria a imponente Cordilheira dos Andes, uma das cadeias montanhosas mais perigosas do mundo. Mas ninguém a bordo imaginava que aquela seria uma viagem sem volta para muitos deles. O avião era um Fairchild FH-227D, uma aeronave turbo-hélice. O piloto, Coronel Júlio César Ferradas, era experiente, mas as condições meteorológicas naquele dia estavam longe de ideais. Nuvens pesadas cobriam a cordilheira e a visibilidade era péssima. Mesmo assim, a viagem prosseguiu. Afinal, cruzar os Andes era rotina para aquela tripulação. Durante o voo, os jovens conversavam animadamente, riam, jogavam cartas. Alguns até brincavam com uma bola de rugby pelos corredores apertados da aeronave. Era impossível prever que, em questão de minutos, aquela alegria se transformaria em terror absoluto. Eram aproximadamente 3:30 da tarde quando tudo começou a dar errado. O avião enfrentava forte turbulência ao atravessar as montanhas. De repente, um erro de navegação fatal. Os pilotos acreditaram ter cruzado a cordilheira, quando, na verdade, ainda estavam entre os picos. Ao iniciar a descida rumo a Santiago, o avião estava voando direto para as montanhas. O que aconteceu a seguir foi aterrador. A asa direita atingiu uma montanha e foi arrancada instantaneamente. Segundos depois, a asa esquerda também se desprendeu. A cauda da aeronave se separou do corpo principal, levando consigo vários passageiros que foram sugados para fora, caindo milhares de metros até a morte. O que restou da fuselagem deslizou pela encosta nevada como um trenó descontrolado, a uma velocidade absurda, ricocheteando entre rochas e neve. Dentro da cabine era o caos total. Gritos, o som do metal sendo destroçado, corpos sendo arremessados de um lado para o outro. E então, finalmente, o silêncio. Quando a fuselagem parou, os sobreviventes demoraram alguns instantes para processar o que tinha acontecido. Alguns estavam gravemente feridos, com fraturas expostas, hemorragias internas, ferimentos na cabeça. Outros, apesar dos ferimentos, estavam conscientes o suficiente para perceber a terrível realidade. Eles haviam caído no meio da Cordilheira dos Andes, um dos lugares mais inóspitos do planeta. Dos 45 passageiros, 33 sobreviveram ao impacto inicial, mas a morte estava longe de terminar seu trabalho naquele dia. A primeira noite foi um pesadelo, sem aquecimento adequado, sem roupas apropriadas para o frio extremo dos Andes.
os sobreviventes se amontoaram dentro da fuselagem destruída, tentando se manter aquecidos com os corpos uns dos outros. A temperatura despencou para cerca de 30 graus negativos. Alguns dos feridos mais graves não resistiram e morreram durante a noite. Quando o sol nasceu no dia seguinte, trouxe um alívio temporário do frio, mas também revelou a extensão completa de sua situação. Eles estavam a aproximadamente 3.600 metros de altitude, cercados por picos que ultrapassavam os 6.000 metros. Neve até onde a vista alcançava. Nenhum sinal de civilização. Nenhum sinal de resgate. Os sobreviventes organizaram-se rapidamente. Roberto Canessa, um estudante de medicina, assumiu o papel de médico improvisado, tratando fraturas com os recursos miseráveis que tinha disponível. Gustavo Zerbino, outro estudante de medicina, ajudava como podia. Fernando Parrado, apesar de ter sofrido um traumatismo craniano grave e ficado inconsciente por 3 dias, eventualmente se tornaria uma das figuras centrais da sobrevivência do grupo. Nando Parrado acordou para descobrir que sua mãe havia morrido no acidente e que sua irmã, Suzy, estava gravemente ferida. Ela morreria nos braços dele dias depois. A dor era insuportável, mas ele canalizou seu sofrimento em uma determinação férrea de sobreviver e sair dali. A comida era escassa desde o início. Encontraram algumas garrafas de vinho, chocolates e algumas provisões que os passageiros haviam trazido. Racionaram tudo meticulosamente, mas sabiam que aquilo duraria no máximo alguns dias. E então, o que fariam quando a comida acabasse? Eles tentaram captar a atenção de aviões que ocasionalmente passavam sobre a área. Fizeram sinais desesperados, mas a fuselagem branca se fundia perfeitamente com o gelo e a neve ao redor. De cima, era impossível vê-los. Estavam invisíveis ao mundo. No 8º dia após o acidente, os sobreviventes tiveram acesso a um pequeno rádio transistor que conseguiram reparar. O que ouviram os destroçou completamente. As buscas oficiais haviam sido suspensas. As autoridades presumiram que todos a bordo estavam mortos. Ninguém mais estava procurando por eles. Estavam completamente sozinhos. A comida havia acabado. Eles tentaram comer couro dos assentos do avião, mas era indigesto e fornecia 0 nutrição. Tentaram comer a pasta de dente que encontraram, mas obviamente aquilo não sustentaria ninguém por muito tempo. A fome começou a consumi-los de dentro para fora. Seus corpos começaram a se deteriorar, consumindo músculo e gordura apenas para manter as funções vitais. E então chegou o momento que ninguém queria enfrentar, mas que todos sabiam ser inevitável. Os corpos daqueles que haviam morrido estavam preservados pelo frio intenso da montanha, congelados na neve ao redor da fuselagem. Roberto Canessa foi um dos primeiros a verbalizar o impensável. Eles precisariam consumir os corpos dos mortos para sobreviver. A sugestão foi recebida com horror absoluto. Esses não eram estranhos. Eram amigos, colegas de equipe, familiares. Como poderiam sequer considerar algo tão profano? As objeções eram tanto emocionais quanto religiosas. Muitos dos sobreviventes eram católicos devotos e viam aquilo como uma violação fundamental de suas crenças. Mas a fome não respeita a moralidade. A fome não negocia com princípios religiosos. A fome simplesmente consome até não restar nada. Dia após dia, eles ficavam mais fracos, mais próximos da morte. E gradualmente a matemática brutal da sobrevivência se impôs sobre tudo mais. Canessa e outros argumentaram que aqueles que haviam morrido, se pudessem escolher, certamente gostariam que seus corpos salvassem a vida de seus amigos. Não seria isso uma forma de amor sacrificial? Não seria isso o que Cristo fez, oferecendo seu corpo para salvar os outros? Eles reinterpretaram sua fé para encontrar justificativa moral para o que precisavam fazer. Finalmente, em desespero absoluto,
tomaram a decisão. Alguns cortaram pequenos pedaços de carne congelada dos corpos. Derreteram a carne na boca, incapazes de mastigar no início. Muitos vomitaram. O ato era repugnante em todos os níveis possíveis. Mas era isso ou morrer. Com o tempo, criaram um sistema. Alguns se encarregavam de cortar a carne, poupando os outros do peso psicológico direto do ato. Nunca discutiam de quem era o corpo. Tratavam aquilo com o máximo de dignidade possível nas circunstâncias. E, gradualmente, aquilo que era impensável se tornou rotina. Não porque deixou de ser horrível, mas porque a alternativa era a morte certa. Se você acha que a situação não poderia piorar, você está errado. Na noite de 29 de outubro, 17 dias após o acidente, quando muitos dos sobreviventes finalmente começavam a aceitar sua nova realidade e encontrar alguma rotina de sobrevivência, a montanha atacou novamente. Era noite e a maioria dos sobreviventes dormia dentro da fuselagem quando ouviram um rugido ensurdecedor. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, uma avalanche massiva desceu a montanha e engolfou completamente o que restava do avião. Toneladas de neve invadiram a fuselagem em segundos, preenchendo cada espaço, bloqueando todas as aberturas, enterrando pessoas vivas. A escuridão era total. O ar desapareceu rapidamente. As pessoas tentavam desesperadamente cavar através da neve compactada, mas mal conseguiam se mover. Alguns conseguiram criar pequenas bolsas de ar e respirar através de minúsculos buracos na neve. Outros não tiveram essa sorte. Roberto Canessa, Gustavo Zerbino e outros cavaram freneticamente por horas na escuridão absoluta, tentando encontrar e salvar quem ainda estava vivo sob a neve. Conseguiram resgatar vários, mas 8 pessoas morreram sufocadas naquela noite terrível. Entre eles estava Marcelo Pérez, o capitão do time de rugby e líder moral do grupo até aquele momento. Após a avalanche, a moral estava completamente destruída. Haviam perdido mais amigos. Suas já escassas provisões foram parcialmente destruídas ou enterradas. O abrigo estava comprometido. E muitos começaram a perder a esperança de que sairiam vivos dali. Mas foi exatamente nesse momento de desespero total que alguns membros do grupo tomaram uma decisão crucial. Não podiam mais esperar por resgate. Se queriam sobreviver, teriam que salvar a si mesmos. Nando Parrado e Roberto Canessa decidiram que era hora de agir. Eles sabiam que o Chile ficava a oeste, do outro lado das montanhas. Se conseguissem escalar os picos impossíveis ao redor e caminhar até encontrar civilização, poderiam trazer ajuda. Era um plano suicida. Eles não tinham equipamento de alpinismo, não tinham roupas adequadas, não tinham mapas precisos, não tinham treinamento para a escalada em altitude. As temperaturas eram mortais. As montanhas ao redor ultrapassavam 6.000 metros de altitude. Mas qual era a alternativa? Ficar ali e morrer lentamente? Os sobreviventes trabalharam juntos para preparar Parrado e Canessa para a jornada. Criaram sacos de dormir improvisados, costurando material isolante encontrado no avião. Juntaram todas as roupas quentes que puderam encontrar. Prepararam provisões, que incluíam carne humana seca para sustentar os expedicionários durante a caminhada. Em 12 de dezembro, exatos 61 dias após o acidente, Parrado, Canessa e Antônio Vizintim começaram sua expedição desesperada. Escalaram durante dias através de condições brutais. Vizintim eventualmente teve que voltar, porque as provisões estavam acabando mais rápido do que previsto, mas Parrado e Canessa continuaram. Eles escalaram o que pensavam ser o último pico, esperando ver o verde vale do Chile do outro lado. Em vez disso, encontraram apenas mais montanhas, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Canessa caiu de joelhos, completamente desesperado.
Parecia impossível, mas Parrado, cuja família inteira havia morrido naquela montanha, simplesmente se recusou a desistir. Eles continuaram por mais dias, descendo montanhas, atravessando geleiras, caminhando até seus pés sangrarem, até mal conseguirem dar mais um passo. E então, no 10º dia de caminhada, viram algo que não viam há mais de 2 meses. Vegetação, árvores, vida. Eventualmente encontraram um rio e do outro lado do rio viram um homem a cavalo. Um criador de gado chileno chamado Sérgio Catalán. Parrado gritou, implorou por ajuda. Catalán inicialmente não conseguia entender. O rio era muito barulhento, mas eventualmente compreendeu que aqueles eram sobreviventes do acidente dos Andes, que o mundo inteiro pensava que estavam mortos. Sérgio Catalán cavalgou durante horas até a cidade mais próxima para alertar as autoridades. Em 22 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente, helicópteros de resgate finalmente chegaram ao local da queda. Os sobreviventes, ao verem os helicópteros se aproximando, mal podiam acreditar. Muitos choraram, alguns caíram de joelhos. Após 2 meses e meio de inferno absoluto, eles finalmente seriam salvos. Devido à altitude e às condições extremas, os helicópteros só puderam resgatar alguns sobreviventes por vez. Os primeiros a serem retirados foram os mais gravemente feridos. Os outros tiveram que passar mais uma noite na montanha, sabendo que o resgate voltaria na manhã seguinte. Deve ter sido a noite mais longa de suas vidas, tão perto da salvação, mas ainda não completamente seguros. No dia seguinte, os helicópteros voltaram e resgataram os demais. 16 pessoas saíram vivas daquela montanha. 16 pessoas que enfrentaram o impossível e sobreviveram. Mas quando retornaram à civilização, enfrentaram um novo desafio. Como explicar ao mundo o que tiveram que fazer para sobreviver? Quando a notícia de que haviam praticado canibalismo para sobreviver vazou para a imprensa, a reação global foi mista. Alguns os condenaram, outros os compreenderam. A Igreja Católica, após consideração, declarou que eles não haviam cometido pecado, pois foi uma questão de sobrevivência absoluta, sem alternativas. Essa história nos força a confrontar perguntas extremamente desconfortáveis. O que você faria para sobreviver? Onde estão seus limites morais quando confrontado com a morte certa? É possível julgar as escolhas de alguém em circunstâncias que esperamos nunca enfrentar? Os sobreviventes dos Andes não se consideram heróis. Eles se consideram simplesmente pessoas comuns que enfrentaram circunstâncias extraordinárias e fizeram o que precisavam fazer para voltar vivos para suas famílias. Muitos lutaram com trauma e culpa do sobrevivente por anos após o resgate. Alguns nunca se recuperaram completamente psicologicamente. Mas há também beleza nessa história sombria. Beleza na forma como esses jovens se organizaram, cuidaram uns dos outros, mantiveram sua humanidade mesmo nas condições mais desumanas possíveis. Beleza na coragem absurda de Parrado e Canessa ao tentarem a expedição impossível. Beleza na forma como honraram aqueles que morreram, mesmo quando precisaram usar seus corpos para sobreviver. Fernando Parrado mais tarde escreveu: "As pessoas pensam que tivemos sorte de sobreviver, mas foi tudo menos sorte. Foi trabalho, foi força de vontade, foi nos recusarmos a desistir quando tudo parecia perdido." Hoje, mais de 50 anos depois, a maioria dos sobreviventes ainda está viva. Muitos escreveram livros, deram palestras, compartilharam suas experiências com o mundo. Não porque querem atenção ou fama, mas porque sentem que devem algo àqueles que morreram. Devem viver plenamente, valorizar cada dia, nunca desperdiçar o presente que receberam ao sobreviver. Então, da próxima vez que você sentir que sua vida está difícil, que seus problemas são insuperáveis, que você não tem forças para continuar,
Lembre-se dos 16 que voltaram dos Andes. Lembre-se de que o espírito humano é capaz de suportar muito mais do que imaginamos. Lembre-se de que, enquanto há vida, há esperança. E lembre-se de que, às vezes, o verdadeiro milagre não é evitar a tragédia, mas encontrar força para sobreviver a ela. Se esta história te impactou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E me conte nos comentários. Você acha que teria a força necessária para sobreviver em circunstâncias assim? O que essa história te ensinou sobre resiliência e a condição humana? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.